E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Uma coisa de 2 vídeos atrás, eu fiz um vídeo falando sobre as grandes medalhistas femininas da natação. Eu comecei o vídeo falando sobre o fenômeno Michael Phelps, que ele é um sujeito que ganhou tanta medalha que acaba obscurecendo outros grandes medalhistas, outras grandes medalhistas, né? E ele, sendo homem, acaba dominando muito a mídia nessa questão de medalhas olímpicas. E eu, para fazer jus às medalhistas femininas, falei um pouquinho sobre as grandes nadadoras que ganharam medalhas olímpicas. Falei que existe um triplo empate, né, em 12 medalhas, da Jenny Thompson, da Dara Torres e da Natalie Coughlin. Falei um pouquinho sobre elas. Teve gente que reclamou, sentiu falta da Kate Ledeck. Eu fiz um vídeo de menção honrosa a ela, expliquei por que ela não ficou naquela lista. Assistam lá que vocês vão gostar. Mas uma coisa que a gente tem que admitir é o seguinte: o Phelps, ele ganha tanta medalha que ele não ofusca apenas as nadadoras femininas, ele ofusca também os homens. A carreira dele, em termos de medalhas, é tão destacadamente superior a todas as outras que até os homens ficam meio de fora. E hoje eu gostaria de falar sobre os grandes medalhistas da natação, fora o Phelps. E eu acho que a gente precisa falar disso. Você aí, você sabe quem é o segundo maior medalhista masculino da natação olímpica? Você sabe? Aposto que você não sabe. E o terceiro? Também não. Não sabe, né? Porque é isso, só se fala no Phelps, só se fala no Phelps. Então hoje vamos falar um pouquinho deles, dos homens também, para fazer justiça a eles também, né? Fazer justiça. Se só me dá licença, eu vou pôr o óculos, tá bom? O segundo maior medalhista masculino é um nadador americano chamado Ryan Lochte. Ryan Lochte é um especialista em costas e medley. Ele disputou 4 Jogos Olímpicos, ele teve uma carreira longeva para colecionar essas 12 medalhas. Ele ganhou 2 medalhas em Atenas, uma de ouro e uma de prata. Ele ganhou 4 medalhas em Pequim, sendo 2 de ouro, 2 de bronze. Ele ganhou 5 medalhas em Londres, foi a maior Olimpíada dele. Ele ganhou 2 de ouro, 2 de prata e uma de bronze. E ganhou uma no Rio de Janeiro para chegar nas 12, igualando-se as suas compatriotas norte-americanas do lado feminino com 12 medalhas. Esse lote é muito bom, inclusive é um costista fera, ele inclusive é muito amigo do Aaron Purcell, outro costista muito fera também, muito bom, é amigo do Phelps. São grandes rivais nas piscinas, um puxa o outro. Mas ele é mais especialista em costas, enquanto o Phelps tende mais para o borboleta, né? E ele acabou ficando com essas 12 medalhas. Ele é o segundo colocado depois do Phelps. Infelizmente, a carreira dele acabou manchada por um episódio na última Olimpíada dele, nos Jogos do Rio. Não sei se vocês lembram disso. Houve um episódio em que ele e mais alguns amigos norte-americanos deram queixa que foram roubados no Rio de Janeiro, foram assaltados no Rio de Janeiro. Foi um bafafá, né? Atletas americanos no Rio de Janeiro e tal. Parecia fazer todo sentido, né? O Rio de Janeiro com a onda que estava. Havia uma certa proteção em cima desses atletas, né? Havia uma certa, né, em cima deles, mas depois a polícia investigou e a polícia chegou à conclusão de que eles inventaram essa história toda, porque eles, na verdade, chegaram num posto de gasolina e vandalizaram o banheiro do posto de gasolina, estavam alcoolizados e vandalizaram o banheiro, uma placa de propaganda, e entraram em conflito com seguranças do posto, né? E para se sair bem nessa história, foram fazer uma queixa-crime de assalto. A polícia investigou, descobriu logo a verdade, isso ficou muito ruim. Na mídia o caso ficou conhecido como Lottegate. O nome dele ficou vinculado a uma coisa dessa. Uma pena, né? A gente pode achar engraçado, pode achar isso uma molecagem e tal. Só que as empresas que patrocinavam ele não acharam não. Não acharam não.
principalmente a Speedo, Ralph Lauren e algumas marcas de cosméticos, outras marcas de cosméticos e de colchões cancelaram o patrocínio que davam para ele. Lá nos Estados Unidos levam muito a sério essa história. E eu preciso lembrar que não adianta só ter muita medalha, tem que ter conduta, tem que ter postura, né? As fábricas, as empresas comerciais que contratam esses garotos propaganda não querem só saber de medalha. Medalha é importante, evidente, tem que ser um super campeão, um multimedalista, mas tem que ter postura. E ele dançou nessa história toda. Bom, ele já estava na última Olimpíada dele, não sei se deu bola para isso. Ele é o primeiro entre os homens, fora o Phelps. Depois quem que vem? Lá o Mark Spitz, nós já ouvimos falar esse nome, Mark Spitz, das 7 medalhas de ouro lá em Munique, não é isso? Pois é, o Mark Spitz ele tem 11 medalhas, ele tem 11. Ele ganhou em Munique as 7, mas ele tinha ganho outras no México. Ele tinha ganho outras no México. Ele ganhou 4 medalhas, 2 de ouro, uma de prata e uma de bronze no México, antes, em 68, ele tinha ganho. Ele esperava até mais, ele tinha feito uns Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, o Spitz tinha feito uns Jogos Pan-Americanos avassaladores, e ele esperava já no México, em 68, destruir em termos de medalha. E olha o que aconteceu, um imprevisto. Ele passou muito mal com a altitude do México. A cidade do México é uma cidade muito alta comparada com outras capitais onde se promovem Jogos Olímpicos. E ele não foi nada bem. Ficou apenas com essas 4 medalhas no México e teve que ser em Munique. Quando ele foi lá e destruiu, ganhou 7 medalhas. E tem um detalhe com relação a essas 7 medalhas, um detalhe que não foi batido pelo Phelps. O Phelps em Pequim, 2008, conseguiu fazer 8 medalhas de ouro numa mesma edição dos Jogos, e o Spitz fez 7, ok. Mas o Mark Spitz fez as 7 medalhas de ouro com 7 recordes mundiais. O Michael Phelps, em Pequim, 2008, ele fez 8 medalhas, mas com 7 recordes mundiais. Ele não fez 8 recordes, não. Fez só 7. Aí você fala, poxa, professor, mas bom, estamos falando de grandes campeões. Se é para falar de grandes campeões, vamos levar em conta inclusive isso. Então, Mark Spitz é o segundo colocado com 11 medalhas. Já que ele tem 11, para fazer justiça, temos que falar de outro nadador americano que tem 11 medalhas também, que é o Matt Biondi. Também tem 11 medalhas. Esse nadador foi muito fera também. Matt Biondi tem ao todo na carreira dele 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. 11 medalhas. Ele competiu em 3 jogos, Los Angeles, Seul e Barcelona. Os grandes jogos dele foi em Seul, na Coreia. Foi a grande Olimpíada dele. Né? E esperava-se que ele tentasse, ele foi para competir em 7 provas, e esperava-se que ele batesse o seu compatriota Mark Spitz, né? Só que ele não conseguiu. Logo na primeira prova ele ficou com o bronze. Aí na segunda prova, que foi os 100 metros borboleta, que era a prova dele, aconteceu uma coisa que eu já citei aqui no meu canal. Foi nessa prova do nado borboleta, 100 metros borboleta, em Seul, que o Matt Biondi perdeu por 1/100 a medalha de ouro para o surinamês Anthony Neste. Na verdade, eu descobri que ele não é surinamês, ele é trinitário, ele é de Trinidad e Tobago. Então, eu já tinha falado a respeito dele, é um nadador negro, foi um dos primeiros a ganhar medalhas olímpicas, né? Nadador negro a ganhar esse tipo de medalha. E o Matt Biondi acabou ficando em segundo lugar. Mas ele não se abalou muito não, viu? Porque nas outras 5 provas ele ganhou as 5 medalhas de ouro. E acabou ficando com isso só, e ao todo ele fez 11 medalhas. Então ele está junto com o Spitz, né,
depois do Ryan Lochte, ele está junto com o Spitz com 11 medalhas olímpicas. Antes que alguém me pergunte, professor, e o Ian Thorpe? Eu gostava dele, australiano. O senhor é muito americano. Não, o Ian Thorpe ganhou ao todo 9 medalhas. O Ian Thorpe ganhou 5 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. O Ian Thorpe foi vítima de uma carreira precoce. Ele disputou apenas 2 jogos. Ele disputou Sydney em 2000 e disputou logo em seguida em 2004. Então ele acabou sendo vítima de uma aposentadoria precoce. Vieram uns boatos até que ele tinha se perdido um pouquinho, foi pego dirigindo alcoolizado, enfim, qualquer coisa do gênero assim. Então esses são os grandes medalhistas homens. Você vê que se fala pouco deles, né? Aposto que vocês não sabiam dessas coisas, porque o Phelps acaba obscurecendo também os homens. E se eu naquele vídeo anterior fiz justiça às moças, eu resolvi fazer justiça aos homens aqui também. Tá bom? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, ativa o sininho, mandem para os seus amigos, mandem o nosso link, convide os seus amigos para entrar aqui no nosso canal. Eu tenho feito vídeo de vários temas sobre aprendizado, gente com fobia, muitos temas voltados para a natação de adultos. Eu tenho muito público adulto aqui e tenho falado bastante disso. Divulguem o nosso canal, mandem suas dúvidas e sugestões. Eu ainda estou conseguindo responder praticamente a todo mundo que me escreve, dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que eu formei na minha consciência profissional ao longo desses anos. Eu procuro responder a todos que me escrevem. Tá bom? Tchau!